Muito bem, gurizada! Estamos começando mais um programa Grama Verde. Hoje, vestidos de Barcelona. O Barcelona tá embaixo, né? Na verdade, hoje eu torço até mais pro Real Madrid do que pro Barcelona, porque depois que o Neymar saiu, eu não sou messizista, certo? Então, hoje estou torcendo pro Negueba Júnior. E aí, meus caros, tudo certo aí com vocês? Tudo beleza? Caio, bem-vindo, Caio. Fique aí até o final que a gente... O Chesson tem muitos livros de romance, viu? Mas enfim, vamos lá então. Mais um programa Grama Verde. Mais uma vez falaremos sobre o Essencial de Chesterton. Esta obra aqui, esta obra para iniciantes. Hoje nós vamos ver um tema, certo? Que nós já temos visto aí nas lives anteriores, certo? Eu até vou pegar aqui e eu vou vou fixar o tema aí para vocês aqui, ó. Vamos lá ver. Eu salvei aqui. Aí, vamos fixar isso aqui então. Vamos lá. Beleza. Então, tema ouvindo a argumentos modernistas, certo? Chesterton, mais uma vez, o nosso grande Chesterton. Buenas. O Chesterton começa o artigo, certo? Falando sobre como que ele faz a análise de argumentos modernistas. Aqui não necessariamente ele está falando da heresia modernista, certo? Que é a soma de todas as heresias, como dizia São Pio X. Mas o modernismo era um tema que estava em pauta, né? O Papado de São Pio X esteve presente, então, durante a vida de Chesterton. Chesterton era um grande admirador do Papa São Pio X. E também a questão do modernismo tinha muito a ver, então, com todas as ideologias, né? Com todos os ideais, as heresias, né? Que estavam, então, permeando a sociedade e se infiltrando cada vez mais no tecido social, digamos assim. Bom, o fato é que o Chesterton, então, disse que ele fazia esse exercício, né? Ele fazia esse movimento de não somente ver as propostas das ideias ditas modernas, né? Ou seja, ele não só via, então, as propostas, mas ele também buscava compreender as justificativas, ou seja, os argumentos que embasavam essas propostas. E é aí que o Chesterton, então, né, falava que às vezes a proposta mais inocente, assim, que se tirada, né, a parte, tirada ao lado e fosse colocado assim, olha, nós precisamos dar mais voz às mulheres em relação a isso aqui e tal. Se fosse algo à parte, até tudo bem para o Chesterton, né? Ou seja, não tem problema nenhum, tem algo à parte, né? É realmente preciso. Agora, o problema, segundo o Chesterton, é o grande problema de todos os argumentos modernos, certo? É que ele trata de colocar essas causas como uma pauta na sociedade, como uma pauta quase que revolucionária, a partir, então, de argumentos e justificativas que não têm pé nem cabeça, que são infundados, que são mentirosos, que são às vezes malucos, certo? Ou seja, para o Chesterton, né, não importa que nós analisemos somente o ato em si, mas a proposta em si, mas aquilo que está por detrás, ou seja, aquilo que está embasando este ato, aquilo que está motivando este ato, aquilo que está motivando determinada proposta. E isso, né, isso evidentemente é algo um tanto escolástico, medieval, etc. O Chesterton sabe que gostava muito, né, da filosofia perennis, que nós chamamos, né, não o perennialismo, não façam confusão, são duas coisas diferentes, tá? Mas veja, a finalidade de uma coisa sempre aponta, certo? Para que aquela coisa serve. E, de alguma maneira, fala daquilo que aquela coisa é também, certo? Então, veja, sempre que o Chesterton queria analisar alguma coisa do mundo moderno que era pedido, então, para ser feita uma mudança na sociedade, uma mudança nos lares, uma mudança, seja na igreja mesmo,
o Chesterton então fazia esse movimento de olhar para os argumentos. E quanto mais ele fazia esse movimento de olhar para os argumentos, ele percebia que eles, na verdade, eram pessoas absolutamente insanas, certo? Absolutamente malucas, absolutamente desproporcionais à própria realidade, ou seja, pessoas que basicamente não tinham, argumentos corretos, certo? Ele até começa citando um caso, né, que ele diz assim, olha, muitas vezes, então, se você só coloca a proposta, você não percebe que aquilo ali é tão ruim. Por exemplo, a pessoa fala assim, olha, precisamos construir um túnel. Ele fala, né, um túnel de determinada rua até determinada rua. E para construirmos esse túnel daqui até aqui, certo? Você pergunta, então, olha, por que então você quer fazer esse túnel? Ao invés da pessoa dizer assim, não, nós precisamos fazer esse túnel porque vai movimentar melhor a cidade, nós vamos ter uma facilidade, né, no translado, as pessoas não vão se embolar tanto num determinado lugar, e etc, etc. Mas aí você vai escutar o argumento da pessoa que está propondo, e a pessoa de repente diz assim, olha, esse túnel, né, ele vai passar justamente por baixo da catedral, a catedral tal que foi erguida pelo fulano de tal. E esse fulano de tal ergue uma catedral com dinheiro sujo, nem se sabe o que aconteceu para ele erguer essa catedral, e as pessoas vão lá, e vai um monte de pobre lá na frente. Nós não precisamos disso na nossa sociedade, porque a nossa sociedade não pode ter esse tipo de coisa. E, ou seja, a pessoa está dando a entender, certo, que se o túnel for construído, necessariamente a catedral será demolida. Assim, não é algo dito às claras, certo? É isso que o Chesterton fala, que é o grande perigo das ideias modernistas, né? Ou seja, não é algo dito às claras, ou seja, não é algo assim, olha, nós queremos falar sobre planejamento de natalidade porque nós queremos dominar o mundo e controlarmos tudo, certo? Não. As pessoas vão dizer que aquilo faz bem às famílias, que aquilo faz não sei o que, e elas começam a falar, então, o que seria o bem para elas, e aí você vai percebendo que o argumento é absolutamente mau, é terrível, é horrendo. E, evidentemente, então, o Chesterton traz a questão para uma pauta de sua época, que vale até hoje para os nossos tempos, certo? Que é o caso das sufragistas, de novo elas, né? Nos últimos 2 programas, nós já vimos aí o Chesterton tecendo comentários, né, em seus artigos, lembrando então para vocês, né, nós estamos analisando artigo por artigo, vendo todas as ideias de Chesterton, certo, contidas neste livro, as principais ideias de Chesterton estão contidas aqui, e vendo isso, certo, nós temos então percebido que o Chesterton era muito engajado a responder à pauta feminista. E veja, o próprio Chesterton nesse artigo, né, esse aqui é o episódio 17 do programa, mas já é o capítulo 15, né? Tem 2 programas feitos no primeiro momento, depois a gente começou a analisar a obra, essa série de vídeos aí sobre a obra O Essencial de Chesterton, que é uma obra introdutória, né? As pessoas têm perguntado, qual livro eu começo a ler Chesterton? Bom, começa com O Essencial de Chesterton, ainda tem todo esse conteúdo aí, sempre tem pelo menos 30 minutos de aula, digamos assim, né? De live, de programa aqui, e aí nós sempre estamos juntos batendo um papo. Agora, veja que interessante. O Chesterton disse, olha, se nós fôssemos ver a pauta das feministas, né, ela me agrada de certa maneira, o Chesterton dizia. Ou seja, eu mesmo poderia ser favorável às sufragistas. Né? Chesterton, poderia ser alguém, né, Chesterton, poderia ser alguém então, que apoie o feminismo. Mas por que eu não faço isso? Justamente porque eu paro para perceber os seus argumentos. Ou seja, quando eu escuto o que elas têm a dizer, eu logo percebo que elas são umas doidas. Então, veja que interessante, eu trouxe aqui uns trechos, né, da obra, o Chesterton falando como ele ia percebendo, então, as maluquices das mulheres, né? E ele começa falando assim. Por exemplo, acabei de ler um ensaio entusiasmado escrito por uma senhora sufragista, que diz, para resumir, coisa que ela passa longe de fazer, que o homem sempre fora um ser imaculado aos olhos das mulheres, de seu círculo social imediato.
mas que sob a influência do movimento moderno, as mulheres estão começando a notar os seus defeitos e vícios. O que isso tudo quer dizer? Eu nunca conheci em toda a minha vida uma mulher que não houvesse notado os defeitos do homem muito antes de ele ser seu esposo. Jamais conheci uma esposa que não soubesse de cor todas as fraquezas de seu marido e com elas não contasse com tanta calma quanto contava com o raiar do sol na primavera. Jamais conheci uma só mulher que tomasse o homem por um ser incapaz de erros morais. Você já? Ou seja, isso aí todos nós sabemos, certo? Sabemos pela relação que nós temos com nossos pais, sabemos pelas nossas relações que temos então com quem é casado com a esposa, ou quem namora, ou quem já namorou, ou quem é noivo, ou quem conhece alguém que vive essa realidade, etc, etc, né? E aí o Chesterton continua, né? Desde que temos registros humanos, as mulheres não fizeram quase mais nada senão criticar as fraquezas dos homens. Então, veja só, o argumento da sufragista não está de acordo com a realidade, é uma maluquice. Mas aí o Chesterton pega e faz mais. Tá? E aqui eu trouxe isso daqui, eu pensei, isso aqui eu tenho que ler para vocês, isso aqui é divertidíssimo, é hilário, é uma coisa... só o Chesterton mesmo escreve esse tipo de coisa, é um negócio espetacular. Veja, eu vou ler para vocês o texto, tá? O texto da feminista, e vou ler o que o Chesterton respondeu, certo? Então aí, se você quer ver Chesterton rebatendo uma feminista ao vivo, manda o aviãozinho aqui embaixo para as pessoas, que aí a gente mostra para vocês qual era então o texto da feminista e o que o Chesterton respondeu a ela. Veja, dizia a tal, a dita cuja, né? Pode-se comparar o homem que sai a cortejar com um caçador, e conquanto no passado tenha sido ousado, ou houvesse tido a segurança suficiente em sua superioridade para atacar a presa às claras, hoje em dia contenta-se com fazer as vezes de um gato, que finge a inocência até que a pobre vizinha fique ao seu alcance. Então a pata de seda revela suas garras implacáveis, e o senho furioso do tirano cruel substitui o sorriso do conquistador quando a vítima já está segura. Se um amante se valer da farsa de fingir ajoelhar-se perante ela, a senhora lhe deveria dar um chute com o dedão de sua bota, a fim de lhe mostrar que conhece um palerma vil e mentiroso pelas suas ações, e bem sabe que se ele haverá de tornar um tirano violento assim que tiver uma chance. Os homens não se conheciam a si mesmos, enquanto as mulheres não tinham educação e liberdade. Mas agora, o tiranete masculino vive sob o pavor diário de descobrir todas as suas vilezas mesquinhas, sendo reveladas para o desprezo público por uma senhora novelista, e o despotazinho que fala grosso se acovarda ante a descrição dramática que pode fazer dele um objeto de escárnio. Quantos homens calejados já não se acovardaram ante a ideia do casamento após ler as obras de reformadoras femininas modernas? Né? Termina o texto da feminista. Eu vou até tomar um chá aqui porque é um negócio realmente hilário. Bom, o Chesterton, no artigo, né? O Chesterton, aqui, essa parte de cima aqui, tá? Essa parte aqui, ó. No artigo, então, o Chesterton coloca a fala inteira, o parágrafo inteiro da fala da feminista. E, evidentemente, o Chesterton responde, né? Vejamos, então, qual foi a resposta de nosso Gilbert. Começa Chesterton. Está-se realmente a escrever esse tipo de coisa com toda a solenidade do mundo. Ele já começa metendo uma zoeira aí, né, meus caras? É o jeito Chesterton. É coisa que não sabe nada de nada, quer de homens, quer de mulheres. Poderia muito bem estar a falar da longa querela histórica entre os camelos e os cangurus. Que amante de fato se ajoelha ante a mulher que ama? Que mulher sonharia em chutá-lo mesmo se ele o fizesse? Qual mulher já precisou de uma romancista para lhe explicar quais são as falhas do seu marido? Que marido já deu a mínima para a opinião que as romancistas têm sobre suas falhas? O que tudo isso quer dizer? A vida é uma coisa real. Realmente importa se você se casa com um bom ou um mau marido. E assim como certamente haverá de ser bom para a mulher ter um bom marido, será certamente bom para o homem ter uma mulher lúcida. Que homem renega sua mulher às trevas e à inferioridade? Por que o faria?
é muito melhor ter uma esposa inteligente do que uma esposa estúpida, dado a grande quantidade de tempo que se terá de passar ao seu lado. Já conheci esposas que foram mantidas estúpidas porque seus maridos eram estúpidos. Mas jamais conheci uma esposa que tenha sido mantida estúpida porque seu marido era inteligente. Onde está esta esposa humilde, canina e submissa? Nunca a vi. Sem dúvida ela existe, mas como exceção. Homens usar que não têm medo de suas esposas. Homens usar que não têm nariz. Há homens que não têm pernas, né? Como o senhor Dexter. Mas, tomando os homens como são, realmente tenho para mim que o homem que domou uma esposa é mais excepcional do que o homem que domou um tigre ou um chimpanzé, e também muito menos agradável. O homem normal tem muito mais medo de sua esposa do que sua esposa tem medo dele. O medo que a mulher tem ao homem é como o medo que a aristocracia moderna tem à democracia. Se a maioria escolhesse ser violenta, poderiam ser terríveis, mas nós sabemos que não serão. Assim, portanto, se um cavalheiro batesse numa mulher, iria nocauteá-la, mas nós sabemos que ele não irá nocauteá-la. A maioria só é superior por ter um poder que jamais irá usar. O cavalheiro só pode dominar a senhora ao deixar de ser um cavalheiro. A gente do povo está inteiramente indefesa até o instante em que se rebela e se arma com tijolos. O sexo masculino é inteiramente defeso até o instante em que se rebela com atiçadores, certo? E aí termina o parágrafo de Chesterton. Buenas, o que podemos concluir disso tudo? A primeira coisa, então, é que o Chesterton apresenta uma dupla questão, né? Seja no argumento em relação às feministas, que, bom, vocês sabem, né? Vocês têm mãe, têm esposa, têm namorada, têm amiga, tem comadre, enfim, vocês sabem como é que funciona a realidade, certo? E a gente sabe que realmente o fato, né, de haverem homens que batem em mulheres, que é uma coisa terrível, é trágica, é uma coisa que tem que ser punida, gravemente punida, certo? É uma coisa assim que qualquer homem de verdade se enche de raiva, certo? É uma covardia sem fim, é um negócio abominável mesmo, chega assim, dá vontade de sair na mão com o cara, certo? Bom, qualquer homem de verdade sabe disso, tá? Mas qualquer pessoa real sabe que isso não é a regra. A regra é que os homens têm medo de suas esposas, né? Justamente porque elas não são somente o sexo frágil num sentido, então, fisiológico. Ou seja, elas têm sim o governo, as rédeas de uma casa. Uma mulher é a vida de uma casa. E quando as feministas colocam, então, que a mulher não é isso que ela é, nós temos aí, então, uma dupla questão, né? E seja por caso das feministas, seja para outros casos, qualquer caso de reforma social. Isso vale para aborto, isso vale para sexualidade, isso vale para questões políticas, isso vale para assim, embasamentos sobre guerras, isso vale para argumentos de reformas educacionais, isso vale para questões religiosas e culturais. Isso vale para tudo quanto é tipo de questão. Que é o quê? Os argumentos modernistas sempre vêm carregados com dois aspectos. Podem vir pelo menos só com um, podem vir pelo menos só com outro, ou podem vir muitas e muitas vezes com os dois, certo? O primeiro aspecto, então, é uma inconsistência com a realidade. O conteúdo, ele é um absurdo, ele é burro, ele não é suficientemente lógico, ele não traz verdades em si, ele não está de acordo com a própria realidade, ele é uma loucura, um absurdo, certo? Ou seja, você percebe então que o cara que está falando sobre família, ele não tem ideia do que é uma família, ele está ali pontificando que deve ser uma família. O cara que fala sobre como que a Igreja Católica deve se reformar, porque a Igreja tem que fazer isso, a Igreja tem que fazer, ele não sabe cucuias do que seja uma Igreja Católica, que seja a Igreja Católica, ele não sabe, né? O cara que vive defendendo que o padre tem que se casar, etc, etc, ele não sabe, nunca conversou de fato com um bom sacerdote celibatário que vive com amor seu celibato. Ele não sabe, né? Ele é modernista, ele é burro, né? No fundo tem uma questão
Primeiramente, certo? De ausência de inteligência, ausência de argumentos, ausência de teses de verdade, né? Ausências de princípios, de fundamentos, não tem substância o negócio, beleza? Essa é a primeira coisa. Só que essa coisa geralmente não está sozinha, ela geralmente vem casada, ela vem agrupada com uma segunda questão que basicamente é a má intenção, certo? Nós não podemos cair na história da carochinha de que todos são bonzinhos, todos são maravilhosos, todos irão se salvar. Todos são pessoas, então, com intenções fadísticas, né? Intenções assim, recheadas de purpurina e por aí vai, porque isso não é a verdade. Assim, muita gente mal intencionada. Assim, muita gente que se usa da ignorância dos outros para colocar pautas revolucionárias em vogue, para fazer, então, reconfigurações sociais. Assim, grandes grupos, né? Liderado por minorias, geralmente financeiras, no período de Chester isso começa a acontecer e depois, hoje, nós sabemos como é que funciona, né? Assim, aqueles membros de Wall Street, assim, várias e várias questões que envolvem, então, uma má intenção de algumas pessoas que querem, então, controlar, querem fazer... Olha aí, o Diego está aí, grande Diego. Querem, então, controlar, querem fazer com que determinado movimento vá para determinada direção por sua má intenção, certo? E muitos, a grande maioria, se usa... Isso vale para esquerdistas, para a gente da direita, para a gente da esquerda, para a gente do centro, para a gente assim, né? Chesterton era um católico, então Chesterton não tinha lado, estava do lado da verdade, certo? Então veja só, essas pessoas se usam muitas vezes então, das burrices, das insanidades, né? Se funciona, eles usam, eles instrumentalizam pessoas, eles fazem isso, certo? E eles fazem isso, e o Chesterton percebia nos argumentos modernistas os erros, e percebia que os erros também traziam então uma dose de mau caratismo, de má intenção das pessoas. E existe isso de fato. Então, essas duas coisas, muitas vezes ela vem uma mais forte que a outra, uma parelha com a outra, ou somente uma, digamos assim, o cara nem é burro, o cara é só mau caráter. Ou o cara não é mau caráter, mas é burro mesmo, certo? Mas geralmente elas vêm casadas, certo? Essa é a questão. Bom, o fato é que o Chesterton então percebe isso nos argumentos modernos, no tipo de sociedade que quer se rebelar e não quer participar, não quer pelo menos tentar viver uma sociedade cristã de fato, certo? Ela se rebela naquilo que ela pensa que é o cristianismo, como o grande Fulton Sheen depois diria, ou seja, não é de fato o que é o catolicismo, que é o cristianismo, não, ela acha que é aquilo ali, então ela faz aquilo ali que ela pensa que ela é. E isso é um tremendo erro, é uma coisa realmente... É muito triste, certo? Muito revoltante em alguns aspectos, porque existe uma dose, então, de mau caratismo, como nós já dissemos aqui. Mas, evidentemente, é algo que acontece. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Você sabe. Quem aqui não teve um professor, certo, que fazia isso? Que era burro, que falava em verdades, né? Com base, então, de um sistema... Vocês percebem que, na verdade, né, essa questão dos argumentos... A partir dessa época, Chesterton escreveu esse artigo em 1908, certo? Então, já fazem mais de 100 anos. Esses mais de 100 anos foi se criando uma superestrutura, né? Assim, uma organização, um negócio gigantesco, né? Um sistema, uma rede de mentiras em cima de mentiras, de controles em cima de controles para fazer com que a pessoa fique presa, né? Com uma grande teia de aranhas. Ela vai armando ali, você não vai percebendo, ela vai te envolvendo, quando vê... Está dominado, já virou uma presa, certo? Então, você vai rebater o seu professor de história lá, que vai falar uma bobagem sobre Inquisição, sobre Idade Média, mas ele diz, não, mas eu tenho tais e tais fontes, e começa a citar as fontes, e as fontes citam outras fontes, e etc. E aí você vai indo a fundo, vai puxando um anzal, vai puxando outra, vai percebendo que é uma mentira, que leva uma outra mentira, e até você tirar a pessoa de lá, certo? Já se passou, então, muito tempo, às vezes você, muitas vezes... Talvez a grande maioria você nem consegue tirá-la de lá. Então, nesses 100 e poucos anos, toda essa estrutura ficou cada vez mais sofisticada. A gente já falou isso aqui nos programas. Ficou cada vez mais, então, absurdo. Assim, um negócio o tempo todo, tá bom? É o tempo todo isso. E os níveis de controles sociais, então, estão cada vez mais elevados, beleza? Bom,
o Chesterton começa então explicando que ele percebeu que esse movimento já acontecia e ele rapidamente percebia quando algo era parte desse sistema, quando ele parava para analisar os seus argumentos. Né? Mas claro, sabemos que o Chesterton era uma mente aguçaz, né? Era uma mente aguda mesmo. Né? Então ele era rápido no gatilho, né? Ele realmente tinha uma mente privilegiada. E quando nós vamos lendo Chesterton, lendo artigos como este, nós também, em algum grau, certo, vamos então bebendo desta magia, vamos usar aí esse termo de contos de fadas, né? Este elixir que vai então moldando o nosso pensamento para que aprendamos a pensar de fato, certo? Então veja, aqui o Chesterton dá um grande caminho para lidarmos com todas as ideologias modernas e essas dificuldades, que é percebermos quais são os seus argumentos, quais são então os seus princípios, quais são as ideias que norteiam determinada revolução, beleza? Claro, num primeiro momento você vai encontrar fontes, vai fazer uma pesquisa, vai encontrar o livro do Chesterton, vai encontrar uma coisa ali, vai perceber, não, isso aqui está nisso, está claro. Mas se você parar por aí e só viver disso, de respostas, né, você não vai conseguir ficar treinado para fazer isso com velocidade. Você sempre vai ter que fazer um grande esforço. Por quê? Porque você só está reagindo, você não está conseguindo, né, tomar as rédeas das ações. Ou seja, você precisa, então, desenvolver, sim, uma vida de estudos para que você consiga, ao longo dos anos, cada vez mais, né, crescer em estatura, em graça, em inteligência, ou seja, cada vez mais você perceber que, isso aqui está errado, por causa disso, por causa desse pressuposto. Vejam, quando eu entrei na faculdade, em 2012, eu acho que foi, 2012, eu estudei na Unicinos por uns 3, 4 anos. Eu fiz alguns semestres de psicologia, depois eu migrei para a filosofia, onde já estou formado. Porém, eu me lembro, certo, que das coisas da faculdade que eu escutava, quando eu fui entrar para a faculdade, eu pensava muito que seria assim, eu vou entrar na faculdade, vai ser um bater todo dia na igreja, vai ser um negócio ferrenho, assim, frontal, eu vou ter que entrar, eu vou ter que lidar com isso aí, parará. E eu fui percebendo que eles faziam uma coisa muito bem, assim, arquitetada, muito bem feita. Era um negócio sutil, assim, não era, os professores às vezes nem eram tão mal intencionados, mas era sutil, tinha que ir captando, e eu ficava pensando, tem alguma coisa errada aí, mas eu não sabia porque eu não estudava, minha vida não tinha uma vida de estudos de verdade, entendeu? Eu não conseguia perceber isso. Veja, você pode ter o feeling da coisa. O Chesterton tinha porque ele teve uma mente iluminada, ele conseguia perceber rápido e ele estava estudando sempre, né? Mas no começo você percebe que tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa aí que está muito esquisita. Bom, quando eu li, então, algumas obras que começavam a explicar a questão, né, da mentalidade revolucionária e por aí vai, né? A infiltração dentro das universidades, eu fui então tomando consciência das coisas. Agora, poucos autores têm a capacidade de me fazer perceber os erros que às vezes estavam ali na minha cara, mas eu não conseguia enxergar. Poucos autores me mostram isso com tanta facilidade, certo? Que nem Chesterton. Ou seja, Chesterton tem essa capacidade de nos fazer perceber os erros nos argumentos modernistas, nas ideias, né? Ou seja, nas ideias erradas com questão do aborto, as ideias erradas com questão do feminismo, as ideias erradas com questão da educação laica e por aí vai. Ou seja, quando você vai lendo o Chesterton, vai então se adestrando no bom sentido a perceber estas questões, certo? Então é algo muito importante. Esse artigo o Chesterton meio que ensina isso, né? Lembrando que nós estamos então analisando esta obra aqui, O Essencial de Chesterton, e é realmente um espetáculo de introdução às principais ideias de Chesterton. Então aqui tem uma questão também de contra-revolução, digamos assim, né, em termo pliniano. Ou seja, tem uma questão aqui de Chesterton nos ensinando como lidarmos com essas dificuldades do mundo moderno. Certo? Então, se alguém tem alguma pergunta em relação à live, o Gabriel Valência de Live Top, valeu meu caro, sempre juntos. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazê-la agora ou
cale-se até a segunda que vem, certo? Então, enquanto isso, eu vou aguardar aí, tomando um chá e mexendo no meu coisinha de luz. Ó. Eu acho bacana ficar mexendo nisso daqui. Isso aqui vai pro YouTube, depois o cara vai achar ridículo. Né? Já é ridículo estar com a camisa de um time que toma 8 numa semifinal do Bayern. O Bayern é um grande time, por sinal. Então, basicamente tem isso aí. Bom, Caio, ficaste até o final, meu caro. Grande. Muito bem. Me recomenda um romance de Chesterton, por favor. Bom, vou te recomendar alguns, tá bom? Aqui, ó. Esses daqui é a saga do Padre Brown, tá? E tem esses outros aqui, ó. A Taberna Ambulante. O Poetas Lunáticos vai sair agora. Vou pegar 3 aqui. O Padre Brown é o melhor para tu começar, tá? Tá aqui o combo do Padre Brown. Aqui eu tenho uma prateleira só da Sociedade Chesterton Brasil. Aqui, nossa prateleirinha só da Sociedade, tá bom? Então, ó. Tem o primeiro livro editado pela Sociedade Poetas Lunáticos. Nós já fizemos uma análise dele, eu e o Guilherme Freire, tá? No mês passado. Este aqui também, no mês atrasado, já fizemos uma análise dele, A Taberna Ambulante. É um romance também espetacular que você pode comprar. Todos tem no site do link da bio aqui, tá? Só entrar no link da bio depois e você vai encontrar. Tem esse aqui, o Clube dos Negócios Estranhos, que eu já gravei uma aula, tá lá disponível para todo mundo que contribuiu na campanha. Eu só não sei como você consegue ver a aula comprando livros separados, não sei se é possível, fale com o suporte lá no chat do site. Tem este aqui, O Homem que Era Quinta-feira, que nós vamos então fazer uma live explicando a obra também, Guilherme e eu. E, por fim, meu caro, tem a Esfera e a Cruz, que está na reta final de produção, e tem também dos traduzidos nossos, né? Tem também O Homem que Sabia Demais, que foi a nossa recente campanha aí, certo? E há outros romances também, como Napoleão Not Hill, que foi traduzido, e muitos outros, tá? Em inglês, se você ler em inglês, tem uma cacetada de livros. Deixa eu ver se tem mais algum romance aqui. Acho que é só o Napoleão mesmo, o resto são obras traduzidas que não são romances, beleza? Então, mais alguma pergunta? Espero ter sido claro. Vê lá o link do site, certo? Esther, como foi a conversão de Chesterton ao catolicismo? Antes ele era anglicano, não era? Sim, a conversão de Chesterton é um negócio complexo, lindo, belo, grandioso, certo? Foi um processo que demorou anos, cheio de nuances, realmente valia um filme, tá? Uma coisa espetacular, né? Porém, não tem como eu explicar aqui em 2 minutos de respostas de live, né? Então, basicamente, o que eu posso te falar? Foi uma conversão intelectual, né? E do coração, evidentemente, certo? Então, ele era anglicano, sim, e foi se convertendo aos poucos ao catolicismo, muito antes do que ele esperava, e tomou uma decisão final, né, em 1922. E muito em breve, então, nós estamos fazendo um trabalho aqui na sociedade em relação a este tema, certo? Faz parte das surpresas deste último trimestre que nós temos para vocês deste ano. Esse ano ainda promete muitas coisas, tá bom? Creio que seja isso, meus caros. Mais um programa, já estamos no programa 17, certo? Então vamos atingir a maioridade semana que vem, no programa 18. Enfim, não vamos parar. Né? Vamos aí ao infinito e além, até onde der, vamos continuar com este programa aqui, beleza? Então, desejo a todos vocês um grande abraço, que vocês leiam Chesterton pelo amor de Deus, e que depois compartilhem ou comentem ou mandem para as pessoas, ou se inscrevam no canal do YouTube, etc., para que quanto mais pessoas vejam esta live aqui, beleza? Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem, 21h30. Valeu, um abração!